Boa tarde, pessoal. Muito bacana estar aqui reunido, né, todo mundo. Eu sou a Júlia, eu faço direito na Universidade Federal do Paraná, embora eu seja aqui de São Paulo, então eu sou uma paulista perdida lá em Curitiba. É sempre muito bom voltar aqui para casa. É sempre muito bom sentir os ares de São Paulo, né, o estado de São Paulo. Mas sem mais delongas, né, vamos dar início à nossa mesa. Tá todo mundo ansioso para ver o que essas pessoas tão ilustres e com tanta propriedade sobre o assunto têm para conversar com a gente, sobre esse assunto que infelizmente ainda é tão iminente, né, tão urgente de ser debatido. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui para compor a nossa mesa. Só abrir aqui. Eu chamo então o Arthur Ataíde para compor aqui a mesa junto com a gente hoje. Salva de palmas, pessoal. O Arthur ele é autista, graduando em medicina pela Unimes, vice-presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, ativista político pela neurodiversidade e primeiro cidadão autista a criar uma lei estadual do Brasil. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigada pela sua presença. Chamo então agora a Kathleen Fernandes também para compor essa mesa aqui junto com a gente. A Kathleen é uma jovem militante política de São Paulo, vinculada à juventude do Partido dos Trabalhadores, com atuação voltada à comunicação política, à mobilização social e à defesa dos direitos da classe trabalhadora. Participa ativamente de debates sobre justiça social, educação, transporte público e redução da jornada de trabalho, contribuindo para a construção de conteúdos e campanhas voltadas à juventude. Também atua na produção de comunicação para redes sociais, buscando aproximar temas políticos do cotidiano das pessoas por meio de uma linguagem acessível e engajadora. Seu trabalho combina militância, criatividade e compromisso com a transformação social. Kathleen, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. E por último, chamo aqui para compor a nossa mesa e encerrar os nossos queridos palestrantes, a Maria Nayan. Salva de palmas. A Maria é uma travesti comunicadora e multiartista amazonida, é diretora executiva de movimentos sociais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e conselheira nacional de juventude no Conjuve. Jornalista formada pela Universidade Federal do Pará e estudante de publicidade e propaganda. Seja muito bem-vinda, Maria, muito obrigada pela sua presença. Bom, pessoal, a mesa que hoje que a gente vai conversar é sobre a comunicação e desigualdades. Então, como classe, raça, gênero e deficiência moldam o acesso à informação e à disputa política. Então, a gente vai aqui debater um pouco como essa interseccionalidade, ela atravessa os corpos de forma una. A gente não consegue visualizar essas lutas sem que seja numa visão interseccional. É importante reconhecer que a luta, então, né, contra o capital, contra essas opressões, são lutas que se intercedem e que, mais do que isso, nos interpelam. Então, por isso, eu passo aqui a palavra para a nossa primeira palestrante, para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. Maria, eu te passo a fala. Uhum. A palavra é sua por 15 a 20 minutos, fique à vontade. Obrigada. Oi, oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Começar é sempre um desafio, né? Que a gente inicia o debate aqui, mas queria começar me apresentando mais uma vez. Eu me chamo Maria Nayan Avis, eu sou lá do estado do Pará, mas atualmente eu moro em Brasília. Sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará e atualmente sou estudante de comunicação social, publicidade e propaganda. Eu sou diretora executiva de movimentos sociais da União Nacional dos Estudantes, também sou conselheira nacional de juventude do governo federal. Sou uma travesti, sempre gosto de demarcar esse espaço, porque acho que quando a gente entra no debate sobre gênero, raça e classe, a gente precisa demarcar qual é o nosso local de fala, e acho que principalmente nesses espaços em que a gente vem dialogar sobre comunicação, e principalmente nessa mesa aqui onde a gente vai falar justamente sobre como a comunicação e como as interseccionalidades entre raça, gênero, classe, deficiência, elas também moldam o nosso acesso à informação, elas moldam a disputa política. É importante que a gente faça a demarcação. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores também, da juventude do PT, construo o Coletivo para Todos, e para mim é uma honra estar aqui. Queria agradecer ao convite da organização para estar aqui nesse espaço. Queria iniciar também saudando aqui os companheiros que estão aqui na mesa comigo.
e acho que, para começar esse diálogo aqui, acho que a gente começa justamente desse tópico da interseccionalidade, né? Inclusive, eu vou até levantar para que vocês possam ver que essa foi uma blusa que a Uni ela fez. A gente acabou de sair na semana passada do Conselho Nacional de Entidades Gerais da Uni, que é um espaço da União Nacional dos Estudantes que reúne DCEs, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, União Estadual de Estudantes, as federações de cursos. E aí fizeram essa camisa que eu adorei, que é "Eu acredito no poder revolucionário da comunicação". Eu fiz questão de vir com ela hoje porque eu acho que ela tem tudo a ver com o tema do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala do poder que a comunicação tem, mas quando a gente fala da disputa do poder da comunicação, para nós que somos pessoas negras, para nós que somos pessoas LGBTs, para nós que somos mulheres, para nós que somos das classes sociais mais baixas, a disputa de poder dentro da comunicação ela parte de outro espaço, porque a gente não está falando da disputa do poder hegemônico da comunicação, como as grandes empresas fazem, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, a Rede Globo, que é a maior empresa de comunicação, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, que domina o mercado da comunicação, não só dentro do Brasil, mas no exterior também. Tem televisão, tem rádio, publicidade, tem editora, tem, enfim, podcast, está presente em diversos espaços. E quando a gente está falando da disputa de poder dentro da comunicação, a gente não está falando da disputa do poder hegemônico, desse poder que é para controlar o que as pessoas pensam, da disputa do poder que é para influenciar aquilo que as pessoas acham, para muitas vezes, inclusive, alienar as pessoas, que é o que a comunicação de massas, essa comunicação que, enfim, está dominando muitos espaços, ela tem. Mas a gente está falando de um poder revolucionário, a gente está falando de um poder popular dentro da comunicação. A gente está falando, muitas vezes, de comunicar o que são as nossas dores. A gente está falando de uma comunicação que ela é muito mais identitária, né? No sentido da palavra de que você se identifica com aquilo que está sendo comunicado. E muitas vezes, quando a gente vai falar das grandes mídias, das grandes massas de comunicação, a gente está vendo ali, e por muito tempo a comunicação ela foi isso, né? Um canal de mão única. Então, você só é o receptor da mensagem. Você está aqui, você está recebendo uma informação, você está vendo aquilo que está sendo comunicado, e você não consegue interagir com aquilo, você não consegue falar de volta. E aí é quando a gente tem esse poder hegemônico, esse poder da alienação, onde você só ouve, onde você só se deixa influenciar por aquilo que está sendo falado. E aí, com o avanço, enfim, os avanços da tecnologia, com tudo que a gente tem vivenciado, inclusive a nossa maior presença dentro das próprias redes sociais, a gente consegue fazer esse processo de disputa muito maior. Então, a gente começa a disputar, e, a partir disso, a gente vai conhecer a comunicação popular, a gente vai conhecer as novas formas de lidar com as redes sociais, a gente vai conhecer o que os meios de comunicação popular, inclusive rádios comunitárias, televisões comunitárias, jornais comunitários, e tudo isso que vem justamente para que a gente possa fazer um contraponto ao que é a comunicação hegemônica. E esses meios de comunicação, que são esses novos, e a forma com que a gente se reinventa, eles nascem da gente, nascem dos corpos que não se veem representados nos espaços da grande mídia. Então, nasce dos corpos trans, que não se veem dentro das televisões, nascem dos corpos pretos. Há pouco tempo atrás, a gente estava celebrando a entrada da Maju Coutinho como apresentadora do Jornal Hoje, como uma das primeiras apresentadoras negras de um programa de televisão aberta. Há pouco tempo atrás, a gente tem aí grandes referências, como foi a Glória Maria, que uma grande referência negra na comunicação, e que, se a gente for pensar há quanto tempo a televisão existe, a gente pensa que é muito recente que a gente começa a ver pessoas pretas ocupando espaços dentro da televisão. É muito recente que a gente começa a ver pessoas trans ocupando espaços dentro da comunicação. É muito difícil a gente ver pessoas com deficiência ocupando espaço dentro das grandes redes de comunicação. Então, quando a gente fala de fazer a disputa do poder revolucionário que a comunicação tem, a gente entende que nós também pertencemos a esse lugar, que nós também temos muito a comunicar, não só porque a gente tem muito a falar, e temos muito a falar, mas porque existem muitas pessoas como nós que precisam ouvir,
que precisam se sentir representadas. E eu acho que a representação, ela vem exatamente desse espaço, de quando você consegue ver alguém igual a você em espaços de destaque. E você vai começar a ter uma nova perspectiva de quais são os espaços que a gente tem, né? Porque quando a gente fala, inclusive, da própria disputa política, a gente tem esse entendimento de que a maior parte dos espaços ele foi feito para os homens, para os brancos, para aqueles velhos, para as pessoas ricas, para o filho de alguém, para aquela pessoa que tem aquele sobrenome conhecido. Mas quando a gente vê alguém em espaços de destaque, na televisão, no rádio, e a gente consegue minimamente se identificar com aquela pessoa, a gente muda a nossa perspectiva. E a gente tem a perspectiva de que, eita, eu posso estar nesse espaço também. Eu posso ser a pessoa que não só está aqui ouvindo, eu posso ser a pessoa que fala, a pessoa que comunica, a pessoa que tem destaque, a pessoa que apresenta. Então, quando a gente está falando do processo de disputa política, quando a gente está falando do acesso à informação, nós estamos falando desse processo de disputa do poder revolucionário, mas, sobretudo, do poder popular que a comunicação tem, que é onde nós estamos localizadas. Porque, em muitos casos, a gente sequer tem acesso a isso. Se a gente for analisar muito bem, em muitos espaços onde regiões mais periféricas, onde existe uma maior dificuldade de acesso à internet, a gente vai ter muito mais a presença da televisão. Hoje em dia, a internet tem se popularizado mais. Hoje em dia, a gente já consegue ver um processo de expansão da internet em diversos espaços. Mas, por exemplo, falando e trazendo a questão mais regional de onde eu venho, que é o estado do Pará, que é a Amazônia, a gente ainda encontra uma dificuldade muito grande de ter acesso à internet. Então, os meios de comunicação tradicionais, como a televisão, o rádio, eles são os mais utilizados. Às vezes, até televisão tem alguns espaços onde você não tem acesso. E o rádio é o meio de comunicação mais utilizado. Então, a gente ainda tem uma grande utilização dos meios tradicionais de comunicação. E é importante que a gente possa fazer esse processo de disputa de cada um desses meios, dos meios tradicionais aos meios mais tecnológicos, da televisão, à rádio, aos meios mais tecnológicos, como é a TV, como é a internet, como são os podcasts. Então, tudo isso faz parte desse nosso processo de construção, que é um processo também de contra-ataque dos nossos corpos, que sempre foram tão oprimidos nesses espaços. Então, a gente sempre soube que existe um padrão para que você esteja nesse espaço de destaque da comunicação, né? Então, as apresentadoras de televisão sempre eram as mulheres brancas, de cabelo liso, extremamente arrumadas. E isso, dentro da faculdade, muitas vezes era uma questão, porque eu tive que ouvir muitas vezes, na faculdade de jornalismo, na disciplina de tele, inclusive, eu ouvi muitas amigas minhas também, de cabelo cacheado, de cabelo crespo, que para a televisão, cabelo crespo não é bonito, não funciona, não tem como você ter cabelo crespo e aparecer na televisão. Se você quiser ser apresentadora, você vai ter que se mudar. Vai ter que alisar seu cabelo, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que emagrecer, vai ter que perder peso, vai ter que estar sempre muito bem vestida. E acho que com esse processo, que também é muito protagonizado por nós, a juventude, né, nesses espaços, a gente tem visto um processo de mudança e transformação muito radical desses espaços. E isso faz muito coro com a nossa organização, né, cada vez mais, inclusive nesse próprio espaço. Então, quando a gente escolhe ter um espaço onde nós, jovens comunicadores, ativistas digitais, que estamos nas redes sociais, que disputamos os espaços de comunicação, quando a gente escolhe se organizar, quando a gente escolhe reunir, trocar experiências, ouvir o que uns aos outros temos a falar, entender de que forma a gente tem se organizado em cada lugar, porque aqui nós temos diversas pessoas de diversos espaços. Então, a organização dos jovens ativistas, comunicadores no Pará, ela é porque nós temos um tipo de acesso a essas redes, nós temos um tipo de acesso aos meios de comunicação, a forma de fazer. No Sul, em São Paulo, nos outros estados, é completamente diferente. Mas uma coisa é igual. Todos nós estamos aqui lutando para que a gente possa cada vez mais ter acesso a esse tipo de conteúdo, acesso a esses meios, mas, sobretudo, ter o protagonismo dentro desses espaços também. Porque a gente cansou de ser somente as pessoas que vai ficar
parada, sentada, ouvindo o que pessoas que não têm a menor noção de qual é a nossa vivência, não têm a menor noção de onde a gente vem, não têm a menor noção daquilo que a gente vivencia dentro dos nossos territórios, falarem. E a gente só ficar calado ouvindo. Não, a gente cansou, e acho que esse processo de a gente cansar, passar a se organizar e passar a disputar a narrativa, ele é extremamente importante. Porque é só assim que a gente faz o processo de disputa política. Se do lado de lá tem a organização das grandes big techs que financiam bilhões de dólares para ter anúncio, para ter anúncios somente dos seus produtos, para conseguir divulgar somente o que eles querem, do lado daqui, nós também estamos organizados, nós também estamos nos encontrando, nós também estamos debatendo quais que serão as nossas estratégias, nós também estamos debatendo e criando grandes redes de comunicadores popular para disputar o algoritmo, inclusive, dessas próprias redes sociais, para disputar qual é a narrativa que aparece primeiro no feed das pessoas. Por que muitas vezes o post da pessoa da extrema-direita tem 100 milhões de visualizações, 10 milhões de curtidas, mas um mesmo post no mesmo estilo de uma pessoa de esquerda utilizando outro discurso não consegue ter o mesmo alcance dentro das redes sociais? Né? E aí a gente vê exemplos muito nítidos disso, inclusive ali na própria disputa que houve em determinado momento dos conteúdos ali do Nicolas Ferreira e da Erika Hilton, que ela se utilizou exatamente da mesma estrutura, exatamente do mesmo estilo de roteiro, exatamente da mesma síntese ali dialética que o Nicolas Ferreira, e mesmo assim, mesmo com a dedicação das pessoas que estavam compartilhando, que estavam mandando nos grupos, que estavam fazendo, incomparável a forma com que os conteúdos têm alcances diferentes. Então, essa é uma guerra, essa guerra das mídias digitais, né? Essa guerra da disputa política dentro dos meios de comunicação, ela é uma guerra muito desigual, porque eles têm os meios de comunicação, é eles que têm as estruturas, eles que comandam as plataformas, é eles que têm o acesso ao algoritmo. O que nós fazemos do lado daqui é comunicação popular. O que nós fazemos do lado daqui é conversar com os nossos, é mobilizar os nossos, é fazer com que as pessoas se identifiquem. E esse é o poder mais revolucionário que a gente pode ter dentro da comunicação. Porque quando a gente tem pessoas que acreditam que é possível fazer o que a gente faz, quando tem pessoas que se dedicam verdadeiramente à produção de novos conteúdos, à produção de novas coisas para dentro das redes sociais, quando a gente tem pessoas que estão conectadas em uma rede nacional e muitas vezes internacional de comunicadores, que entendem a necessidade da gente disputar o algoritmo, que entendem a necessidade da gente disputar qual é a narrativa que está em destaque dentro das redes sociais, então a gente já está muito bem. A gente pode não ter todo o dinheiro, a gente pode não ter todos os bilhões, mas a gente tem uns aos outros, né? Como diz Emicida, tudo que nós tem é nós. E acho que a gente precisa se fortalecer exatamente nisso, porque é exatamente dessa nossa parceria e da nossa coletividade que vem o poder revolucionário da comunicação. É exatamente quando nós estamos aqui trocando, quando a gente consegue dialogar uns com os outros, quando a gente consegue se enxergar e se identificar, é exatamente daí que a gente se fortalece cada vez mais e que a gente consegue, de forma muito grande, avançar. Inclusive, a minha pesquisa de TCC, ela é exatamente sobre esse processo, né? Eu fiz uma pesquisa que fazia uma análise de recepção de conteúdo. E aí eu fiz uma análise de recepção de conteúdo de uma série, que eu acho que acredito que alguns de vocês já devam ter assistido, que é a série Heartstopper. E aí, qual era a grande pergunta da minha pesquisa? Era de que forma os meios de comunicação e os produtos comunicacionais, eles faziam com que o público se identificasse ou não com ele, com aquele produto. E aí, a partir disso, o produto comunicacional que eu resolvi analisar foi a série Heartstopper, e o público era o público LGBTQIA+. Então, analisei de que forma pessoas bissexuais e pessoas transexuais, ao assistirem o conteúdo da série, ao assistirem Heartstopper, se identificaram ou não com aquele conteúdo. Justamente para tentar entender, será que, de fato, fazer produtos comunicacionais que
estejam mais próximos das pessoas. E aí a gente pensando nesses públicos dissidentes, né, que foi o termo que a gente usou na pesquisa, que somos nós, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas das classes sociais mais baixas. Será que isso fortalece essa rede de pessoas e fortalece com que essas pessoas se vejam mais representadas dentro dos produtos comunicacionais? E aí, a partir disso, a gente partiu para a investigação. Fizemos ali uma série de entrevistas com diversas pessoas que assistiram a série, que eram pessoas bissexuais ou transexuais, e a gente chegou justamente ao fim da pesquisa nessa conclusão de que, de fato, quando nós temos um produto comunicacional que ele está mais próximo das pessoas e ele consegue retratar as suas realidades de maneira mais próxima da realidade possível, isso fortalece ainda mais a forma com que essas pessoas se veem representadas. Porque, em muitos casos, quando a gente vai ver alguma série ou algum filme que trata das vidas das pessoas LGBTQIA+, sempre é aquele sofrimento, né? E aí quem é LGBT que vê filme e série LGBT sabe. Sempre é uma pessoa que morre, sempre é um relacionamento que não dá certo, aí é a pessoa que é expulsa de casa, e aí não... E, enfim, caos e caos e caos. E Heartstopper, ele vem justamente com uma outra pegada, que é justamente a pegada de você ter uma coisa mais leve, está tratando de romances adolescentes, de pessoas que estão no seu processo de descoberta e que estão ali vivenciando a vida. E quando nós fizemos o processo de entrevistas com as pessoas, era exatamente esse o ponto mais abordado por todo mundo. O fato de que, nossa, foi muito bacana, porque a minha vida não é uma vida difícil, porque meus pais não me expulsaram de casa, porque eu fui bem aceita pela minha família, porque eu tenho um relacionamento que é legal com uma pessoa. E quando eu vi que existia a possibilidade disso estar sendo retratado em uma série tão famosa mundialmente, isso mudou a minha perspectiva sobre minha própria vida. E até mesmo aquelas pessoas que vivenciavam coisas difíceis, então não tenho uma boa aceitação dos meus pais, passo por coisas difíceis em casa, minha vida não é tão fácil. Ainda assim, essas pessoas viravam e falavam, mas foi bom assistir a série e ver que existe a possibilidade de que eu não tenha uma vida tão difícil, de que não necessariamente somente a precariedade, de que não necessariamente somente a violência, de que não necessariamente somente o ruim, entre aspas, de ser uma pessoa... Tudo bem. Que não somente o ruim de ser uma pessoa LGBT, de ser uma pessoa preta, é a possibilidade, que existem outras realidades que a gente pode vivenciar. E aí, a partir disso, isso passou a balizar toda a minha experiência e tudo o que eu penso sobre comunicação. Porque eu acho que é isso, quando a gente está falando sobre comunicação, quando a gente está falando sobre comunicar, sobre dialogar com as pessoas e sobre conseguir se conectar com elas, a gente está falando sobre conseguir retratar as mais diversas realidades possíveis. E a gente não vai conseguir retratar as mais diversas realidades possíveis só por nós. Porque a gente não vive tudo, eu não vivo tudo. A minha experiência é uma, a experiência de vocês é outra, o que vocês vivenciam é outra. Então, a gente só vai, de fato, conseguir fazer um processo de disputa da comunicação, desse poder da comunicação. A gente só vai conseguir, de fato, virar essa mesa do poder da comunicação e passar a nós mesmos, falarmos sobre o que nós vivenciamos para outras pessoas que vivenciam coisas iguais ou não a gente, quando nós fizermos esse processo organizativo. E acho que nós estamos tendo assim um grande avanço nisso. Nós estamos fazendo muito bem o processo de disputa da comunicação, das redes sociais, e esse processo com mais propriedade, sabe? Porque quando a gente fala a partir de nós mesmos, e eu gostei muito que nessa mesa a gente também esteja incluindo dentro desse processo de interseccionalidade as pessoas com deficiência, porque em muitos casos a gente fala muito sobre inclusão, sobre interseccionalidade, e a gente acaba sempre batendo em algumas teclas que são as mesmas, assim, gênero, raça e classe. Geralmente são as três principais.
E a gente esquece que existem outras pessoas que também estão sofrendo nesse meio, outras pessoas que também estão sendo invisibilizadas nesse meio e que a gente precisa fortalecer dentro desses espaços. E acho que as pessoas com deficiência também também estão incluídas nesse espaço, né? Porque em muitos casos a gente não consegue pensar, né? E a gente não consegue avançar nisso. E eu falo por uma experiência própria minha, de que eu só fui parar para pensar nessa organização de comunicação para pessoas com deficiência quando, na minha sala de aula, na graduação, entraram 3 alunos com deficiência visual. E aí foi a partir disso que não só eu, mas toda a sala, inclusive os professores da faculdade, começaram a pensar no sentido de como que a gente pensa a comunicação para pessoas com deficiência visual? Como a gente vai pensar a televisão para pessoas com deficiência visual? Como a gente vai pensar o rádio? Até que ok, você está trabalhando só com a voz em muitos casos. Mas a televisão, as redes sociais, o Instagram, essas redes sociais, elas têm as estruturas necessárias? E às vezes até têm, mas nós estamos sabendo utilizá-la de maneira Conclua, adequada? Maria. 1 minuto? Então, acho que é isso, gente. Assim, em síntese, eu acho que a minha fala ela vem no sentido de que a gente possa valorizar essa nossa organização, mas que, sobretudo, a gente possa disputar o poder revolucionário e o poder popular que a comunicação tem. A comunicação é uma arma poderosíssima e ela é uma das principais armas que a gente tem para utilizar o mundo. E a gente, para disputar ela, tem que saber que a gente está disputando com gente que está há muito tempo fazendo isso, tem muita estrutura para fazer isso e que comanda todas as ferramentas que nós também estamos utilizando para fazer. Então, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter organização. E esse encontro de jovens, esse encontro de comunicadores, esse encontro de ativistas digitais, ele é o espaço para que a gente possa se organizar. Eu sou da União Nacional dos Estudantes, que é a entidade que representa os estudantes do ensino superior de todo o Brasil. E, para mim, é muito bom estar aqui, poder dialogar com vocês. Tenho certeza que grande parte de vocês é estudante, se não é, já foi. E se ainda não foi, nem é ainda, talvez ainda vá vir a ser. Então, que a gente possa se fortalecer enquanto estudantes, mas, sobretudo, enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBTQIA+, que a gente saiba que as nossas histórias, o que a gente tem a falar, as nossas vidas, ela tem um poder muito grande. E esse poder está nas nossas mãos. Então, que a gente possa cada vez mais partilhar isso entre nós, partilhar isso com as outras pessoas e disputar as narrativas das redes sociais, disputar esses espaços que esses bilionários tanto tentam tomar da gente, mas que eles não vão tomar, porque se do lado de lá tem dinheiro, do lado daqui tem identificação, do lado daqui tem olho no olho, do lado daqui a gente não se vê só pela tela do celular, a gente se vê olhando um na cara do outro, a gente se reconhece, a gente se visualiza na história de vida uns dos outros, e é isso que faz com que a gente se fortaleça, é isso que faz com que a gente avance cada vez mais. Então, muito obrigada por estar aqui, vamos continuar o debate e ouvir o que os outros convidados têm a dizer. Muito obrigada, Maria, pela sua fala. Eu acho que é muito importante que você traz, principalmente no que tange a questão do protagonismo. Tem uma escritora que eu gosto muito, indiana, a Spivak. Ela fala sobre isso no recorte da absorção, né, do subalterno pela fala. Então não vou te adiantar sua fala. Mas é bem no sentido do que você disse mesmo, né? Até ela coloca esse ponto criticando vários marcos teóricos nossos, principalmente o Marx, né? Ela fala, o Marx coloca que o proletário ele precisa de X coisas. Se o proletário fala que precisa de Y, ele passa a ser alienado. Então, acho que é justamente entender que não só as demandas precisam ser trazidas, mas o locus de fala precisa ser alterado para quem vive essas demandas. É exatamente nos termos que você colocou. Maravilhosa a sua fala. E só fazendo um adendo que no direito a gente tem uma demanda parecida nesse sentido, que a gente tem a questão do cárcere, que é uma questão muito latente, né, para quem faz o estudo sobre o direito penal. E lá se fala muito sobre as condições insalubres, né, as condições inconstitucionais, até que começaram a se perguntar o que as pessoas que vivem nessas condições têm a dizer sobre isso.
E assim a gente criou, né, o que a gente chama de criminologia do condenado, que é a criminologia que parte da voz da pessoa que tem essa vivência no cárcere, e não só de quem estuda, de quem lê, mas de quem vive mesmo e é, de fato, agredido, né, por essa violência. Então, acho que é muito importante tudo que você trouxe. Passo, então, a palavra para o Arthur, que vai dar prosseguimento, já acredito que é algo na mesma linha, né? Então, tá com a palavra, Arthur. Muito obrigada. Salve, meus camaradas! Meu nome é Arthur Ataíde, eu sou autista, sou ativista e sou vice-presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. Hoje a gente é a maior instituição formada por pessoas autistas em todo o território nacional e nós nascemos da união de vários coletivos autistas universitários espalhados por todo o país. Quando a gente fala do direito de pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, à comunicação, é importante a gente pensar justamente naquilo que a nossa mediadora trouxe, que a Gayatri Spivak ela traz no ensaio dela, pode o subalterno falar? Quando a gente pensa nas pessoas com deficiência, nos é delegado, desde muito tempo, um espaço de subalternidade, um espaço de filantropia. Quando a gente pensa no sistema capitalista, a gente compreende que corpos e sujeitos que são vistos como menos produtivos são vistos também como sujeitos com menos valor. E essa lógica serve e serviu durante muito tempo para excluir e segregar pessoas com deficiência. Quando nós falamos do direito à educação para pessoas com deficiência, isso tudo é muito recente. Isso tudo surge lá em 2008, no governo Lula II, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que pela primeira vez olhou para estudantes que tinham deficiência com pessoas que tinham pleno direito de estudar junto com as outras pessoas, de não serem objetivamente segregadas. E quando nós pensamos na pauta das pessoas com deficiência, é importantíssimo que todo o campo progressista entenda que nós precisamos, sim, assumir essa luta. Porque se as pessoas com deficiência não forem vistas por quem é do campo progressista, aqueles que são reacionários, que são fascistas, vão se agarrar de forma a tornar a nossa existência parte de um programa político que visa nos excluir. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a guerra ao autismo que o Donald Trump e o secretário de saúde dele promovem lá nos Estados Unidos. Eles vieram a afirmar que Tilenol causava autismo, afirmar que vacinas causam autismo, e tudo isso com um interesse muito particular, a indução de pânico moral. Se o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele cria pânico moral aqui no Brasil, utilizando pessoas trans e outras pessoas que já são marginalizadas, vulnerabilizadas, como uma razão para jogar a culpa de todas as vulnerabilidades sociais, como se a existência de sujeitos marginalizados fosse a grande causa da opressão que o povo comum sofre. Nos Estados Unidos, hoje, eles vêm encampando uma narrativa que visa colocar as pessoas autistas como um grande mal a ser exterminado. Não à toa que o Robert Kennedy, ele afirma que pessoas autistas são pessoas que não têm valor social, que nascem para não se relacionar, para não se casar, para não estudar, para não dar continuidade à reserva de futuro. Porque para o capitalismo, a gente sabe muito bem que as nossas vidas não são vidas de sujeitos, não são vidas de pessoas que têm qualquer tipo de direito. São reserva de mercado e sujeito a ser explorado. Se um sujeito não pode ser explorado na mesma medida que outro, a qual espaço lhe é reservado? O espaço ou de extermínio ou de ser tornado um produto.
A Alemanha nazista exterminava pessoas com deficiência, exterminava a rodo. A política manicomial, que foi fortíssima aqui no Brasil durante o período da ditadura militar, cerceava pessoas com deficiência, pessoas autistas, qualquer um que tivesse qualquer condição vista como improdutiva, e definia que essa pessoa não deveria ter direito de desfrutar do mesmo mundo que as outras pessoas. Ainda hoje, pessoas com deficiência continuam sendo segregadas e ostracizadas. Só o que mudou é o formato disso. Esse vídeo aqui mostra um pouco de um trauma que o nosso país muitas vezes esquece de lembrar, que é a forma como a ditadura militar oprimiu, cerceou, violentou e também matou pessoas com deficiência, mas que naquela época não eram nem vistas como pessoas, só como um problema social, um problema a ser lidado. É madrinha. Ah, que eu fazia muita bagunça, muita feira, né? Ela me mandou pra cá. Ah, meu pai não tem mulher. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Cheguei com 12. Toninho, você tá com quantos anos? Não sei mais não. Quando nós pensamos em pânico moral, essa é a estratégia mais clássica do liberalismo para tentar condicionar, coagir, domesticar a classe trabalhadora em momentos de crise. O pânico moral é o botão, a rota de escape para a indução do fascismo. E as pessoas com deficiência ainda são vistas como um problema social e não como sujeitos de direito. Não à toa que mesmo aqueles grupos que se pautam dentro de moral, dentro de discursos extremamente moralistas, tratam nossa vida como se não tivesse valor. O MBL, por exemplo, que tem como uma pauta central falar de liberdade, menos quando essa liberdade é reprodutiva. Afinal, o aborto para eles é uma das maiores heresias que existem na humanidade. Eles defendem aborto em uma circunstância. Vocês sabem qual? Quando esse aborto é para pessoas com deficiência. O MBL, dentro das suas campanhas, como por exemplo a campanha do Engenheiro Léo, aquele cara que fazia vídeo de joguinho no YouTube, ele defende que o Brasil deveria instituir políticas como a dos países nórdicos, que promovem eugenia contra pessoas com síndrome de Down. Só que para pessoas autistas também. Afinal, para o Engenheiro Léo, para o Renan Santos, para toda essa cúpula que tem uma defesa tão desenfreada do fascismo e de nazistas, como o próprio Curtis Yarvin, pessoas autistas são só sujeitos que não são úteis para o sistema. Naquela fala do Engenheiro Léo mesmo, ele disse que pessoas autistas não são produtivas, que cada pessoa autista ocupa o espaço de alguém que poderia ser mais produtivo para a sociedade. Quando o valor da vida humana é baseado ou pautado dentro de qualquer critério de produtividade, a gente sabe que não existe nenhuma preocupação de fato com qualquer direito humano que seja. Só existe a preocupação de como que a humanidade pode ser usada como uma ferramenta para garantir a manutenção do status quo de uma elite que ainda pensa que nós só servimos para manter os seus privilégios. Quando a gente fala sobre autismo, o que está em jogo aqui no nosso país? Eu não sei se vocês sabem, mas o modelo terapêutico que é mais usado aqui no Brasil é um modelo que é extremamente opressivo. Não só opressivo, mas que tem
raiz numa violência que muitas pessoas aqui devem se identificar. Todo mundo aqui conhece terapia de conversão, a clássica terapia de cura gay, né? Vocês sabiam que a terapia que é mais usada para pessoas autistas aqui no Brasil foi criada pelo mesmo cara que criou o conceito de terapia de conversão de gênero, terapia de cura gay? Oli Ivarlovas, o criador de algo que a gente chama de análise do comportamento aplicado, ou ABA. Era um torturador infantil de primeira, um cara que conseguiu aplicar tudo que existe de pior na lógica produtivista e utilitarista dos Estados Unidos ao cuidado na infância. E definiu que pessoas autistas não eram sujeitos. 10 Para minutos, ele, Arthur. pessoas autistas eram só um conjunto de olhos, nariz e boca. E o papel do modelo terapêutico dele era introduzir alguma humanidade a esses sujeitos. Quando eu falo de cura gay, é um processo que não é análogo às terapias de conversão. É, de fato, o mesmo projeto e o mesmo modelo de tortura. Tanto que um dos experimentos que o Lovaas mais gostava de utilizar nos seus pacientes era um que ele chamava de câmara de Lovaas. Ele colocava crianças autistas e crianças que ele chamava de crianças com comportamento desviante de gênero em uma sala trancada, com chão de malha de aço, descalças. Se você tinha uma garota que gostava de brincar de carrinho, ao invés de brincar de boneca, ele eletrocutava esse chão de malha de aço com a garota descalça, até ela escolher a boneca. E se você tinha uma criança autista que preferia brincar enfileirando os seus carrinhos, ao invés de tracioná-lo, ele dava esse eletrochoque até a criança começar a fazer aquilo que era imposto pelo terapeuta. Vocês devem estar se perguntando, mas Arthur, esse tipo de coisa ainda é usado aqui no Brasil? Sim, não é mais usado como uma prática de terapia de conversão de gênero, mas para pessoas autistas permanece imutável. A única diferença é que ao invés de usar reforço negativo, como eletrochoque, agora eles fazem nesse modelo aqui. Esse aqui é um vídeo de uma formação em análise do comportamento aplicado, feita justamente por uma pessoa que redigiu as bases das diretrizes que o Conselho Federal de Psicologia publicou no ano passado sobre como deve ser realizado o processo terapêutico com pessoas autistas. Léo, olha para mim. Muito legal, Léo, foi demais. Garoto lindo. Uso de força física para estabelecer contato visual, Você sem nenhum deverá repetir consentimento. essa tentativa 9 vezes, 2 vezes ao dia. Léo, olha para mim. Tá demais! Legal, muito legal! Cada vez que o garoto olha nos olhos, ela dá um biscoitinho. Léo, olha para mim. Isso é uma prática que é feita em todo o Muito território lindo, nacional, meu em querido. clínicas que Muito trabalham lindo. com essa abordagem. E ela lembra alguma coisa para vocês? Adestramento animal, algo que a gente faz com cachorro. Só que com uma diferença. No cachorro, a gente não mexe no focinho dele, né? A gente não tenta forçar ele a olhar no nosso olho, porque a gente sabe que o cachorro vai morder. Agora, se a criança autista, ela levanta, ela foge, ou ela não aceita ser vítima desse tipo de abordagem, você sabe qual que é a recomendação que esses profissionais dão? Ignore a criança até ela obedecer o adulto. Ou seja, você tem uma criança que pode precisar de ajuda de um adulto para ir ao banheiro, uma criança autista que pode ter dificuldade para se alimentar sozinha. E aí, o que essa criança vai ser submetida? A privação da sua própria necessidade de ir ao banheiro, se ela não obedecer
seu adulto. Esse tipo de prática também é uma das principais responsáveis pelo sucateamento da psicologia. Quando a gente pensa nos estudantes de psicologia aqui no Brasil, muitas vezes eles são coagidos dentro da sua própria formação a aplicar ou trabalhar dentro dessas clínicas, porque não existe mais oportunidade de estágio de fato para estudantes de psicologia no nosso país. Essas clínicas, elas tomaram tudo que era visto como oportunidade de estágio no desenvolvimento infantil. Elas lucram 35 a 50 mil por cabeça de criança, colocando as crianças autistas em jornadas que vão até 40 horas semanais. Regime de CLT. E aí, você pensa que esses estagiários, muitas vezes, não remunerados, são explorados para manter essa engrenagem funcionando, enquanto as crianças autistas continuam sendo vistas como sujeitos que não têm direito à voz, como não sujeitos, como seres que podem ser tratados de forma pior, até a forma que a gente trata os animais. E por isso que é importante que, quando a gente pauta a comunicação, nós jamais ignoremos a luta das pessoas com deficiência. Se a gente conquistou o direito de estudar no ensino regular, na escola regular, na faculdade, lá em 2008, existem várias tentativas de acabar com esse direito hoje no nosso país. Não sei se vocês sabem, mas o Ratinho Júnior, por exemplo, ele defende que pessoas com deficiência não devam ter acesso ao ensino regular, não devam estudar nas mesmas escolas que as outras crianças e muito menos chegar à universidade, porque para ele a gente atrapalha. Primeira vez que eu relatei que eu queria me tornar um médico para uma professora, eu ouvi algo parecido. Eu ouvi: Arthur, autista não é médico, autista é paciente. O mais próximo que você vai chegar de trabalhar no hospital é caso um dia você se torne paciente de sanatório. Se esse tipo de fala discriminatória reproduz algo que a gente já devia ter jogado no esquecimento da tortura manicomial, hoje a gente corre risco de que a política volte a permitir que esse tipo de segregação aconteça. E por isso que é fundamental que a gente pense que nós precisamos nos articular para uma defesa transversal de todos aqueles que são oprimidos, de todos aqueles que compõem a classe trabalhadora e a população do nosso país. Pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pardas, indígenas, asiáticas, muçulmanos, todos aqueles que são explorados, vulnerabilizados por processos históricos que disseminam preconceito, discriminação e exclusão contra certos segmentos da sociedade, podem e devem ter o seu direito de existir junto a todos, sempre afirmado. Porque o dia que a gente não defende esse direito de existir, de viver no mesmo mundo, é o dia em que eles tentam acabar com o nosso direito de existir. 5 minutos, Arthur. Perfeito. É importante também lembrar que essa prática que é muito utilizada, que é a análise do comportamento aplicado, que nasce da terapia de conversão, é uma prática que não tem nenhuma evidência. Ela se vende como uma prática baseada em evidência, mas todas as revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e estudos com uma alta amostragem sempre chegam à mesma conclusão. Essa terapia não tem evidência, e não só não tem evidência, como não tem nenhuma comprovação de segurança com o paciente. Vários estudos, inclusive, apontam que esse tipo de prática terapêutica, inclusive, é um gatilho para o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático em crianças autistas e crianças com deficiência que são expostas a isso. Essa pesquisa, que foi encomendada pelo Ministério da Saúde, que foi a maior pesquisa voltada a autismo no território nacional, chegou a essa mesma conclusão, que a comunidade internacional já sabe há anos. Eles não têm evidência e são extremamente perigosos para pessoas autistas. Mas são o quê? Extremamente lucrativos. Sempre que o Estado faltar a presença na vida de uma pessoa que é vulnerabilizada,
algum pilantra, algum charlatão vai fazer presença na vida dessa pessoa e vai usar essa oportunidade para lucrar. Sempre que o Estado faltar com apoio, seja na atenção à saúde, no SUS, seja dentro da lógica da educação ou até mesmo da assistência social, as pessoas com deficiência vão voltar a ser tratadas como sujeito de pânico moral. Não à toa, num mapeamento que eu realizei junto com o meu querido amigo Ergon Kugler, que ele coordenou junto com a Fundação Getúlio Vargas, a gente mapeou num banco de dados que avaliou toda a América Latina e Caribe, que o nosso país é o principal vetor de disseminação de desinformação no autismo. E por quê? Quem cria pânico moral em relação ao autismo, lucra com o autismo. Toda vez que alguém cria uma narrativa de que vacinas causam autismo, não é só maldade da extrema-direita, não é só teoria da conspiração, é uma estratégia política para garantir lucro. Porque ao mesmo tempo que eles vendem que vacinas causam autismo, eles também vendem remédios milagrosos. Enema de dióxido de cloro, que eles falam que vai curar o autismo. Por isso, nós precisamos ter algo no nosso horizonte, e algo inconciliável. Pessoas com deficiência são sujeitos de direito. Pessoas autistas são pessoas perfeitas da forma como são. Nós nascemos autistas, viveremos autistas e morreremos autistas. E o papel de qualquer processo terapêutico ou educacional é garantir o desenvolvimento das nossas habilidades, não uma correção e normatização. É garantir autonomia para a vida e condições materiais para que a gente possa fazer parte da sociedade de qualquer forma que assim nós queiramos. Pessoas autistas, sejam elas mulheres autistas, pessoas autistas pretas, pardas, pessoas autistas LGBTQIA+, que são os grupos ainda mais vulnerabilizados dentro do nosso segmento, porque apesar da nossa condição ser uma condição que se manifesta em todos os segmentos da sociedade, mulheres autistas ainda recebem menos diagnósticos, pessoas autistas pretas ainda têm mais dificuldade para receber o seu diagnóstico, e isso tudo porque, para essa lógica privatista, que lucra com a nossa condição, é muito mais difícil olhar esses sujeitos como sujeitos a serem explorados. Eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo um exercício para vocês. Quando a gente pensa em pessoas autistas, a gente tem que lembrar de algo. Uma criança, ela não é nenhum transtorno ambulante. Toda e qualquer criança, como o Dr. Stanley Greenspan, o fundador do DIR Floor Time, que é uma abordagem terapêutica que vai à contramão do ABA, diria, crianças autistas são sujeitos de direito. São crianças com sonhos, ambições e vontades. E o nosso papel, enquanto adultos, é garantir que elas tenham todas as ferramentas para concretizar essas ambições. Quando a Autistas Brasil foi formada, existia uma realidade muito presente aqui no nosso país, que era a evasão de estudantes autistas no ensino superior. Isso é uma coisa que a gente vem lutando muito para diminuir. Tanto que, há alguns anos atrás, foi sancionada aqui no estado de São Paulo uma lei, que hoje é lei aqui no nosso estado, mas também no estado do Acre e no estado do Rio de Janeiro, que surgiu a partir de uma criação minha, que define que todo e qualquer estudante autista ou com qualquer outra condição do desenvolvimento possa definir a forma como as suas avaliações são realizadas, desde o ensino de base até o nível superior. Então, qualquer um de vocês aqui, seja um estudante autista, TDAH, ou com qualquer outra condição que implica em uma deficiência, tenham a ciência de que vocês podem definir, dentro do processo educacional de vocês, formas que vocês podem ser melhores avaliados. Se vocês têm dificuldade, por exemplo, em apresentar um trabalho oral,
vocês podem fazer a substituição por trabalhos escritos, Conclua. por provas dissertativas ou por qualquer outra ferramenta em que vocês possam melhor expressar o seu conhecimento. Só o que vocês não podem é deixar que um Estado que ainda exclui pessoas com deficiência exclua o direito à educação de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigada, Arthur, pela fala. Acho que é muito importante tudo que você traz, principalmente reconhecer que essas violências elas assumem formas muito distintas, né? E cada forma de combate a cada violência é diferente. Então a gente tem a violência simbólica, que sempre é exercida de forma muito latente nos corpos dissidentes, nos corpos lidos como subalternos, violência da arquitetura dos espaços que esses corpos ocupam. Então, por isso é tão importante a gente localizar como ela se manifesta para que a gente consiga lutar contra cada uma delas da forma que deve ser lutado, né? Agradeço pela sua fala e eu passo, por fim, então, a palavra para a nossa última palestrante. Seja bem-vinda. Você tem a palavra por 10 minutos, a 15. Olá, gente. Eu sou a Kate, mais conhecida, na verdade, eu sou a Kathleen, mais conhecida como Kate. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. Eu integro, né, a juventude do Partido dos Trabalhadores. Atualmente, eu sou secretária de comunicação aqui da Juventude da Capital. Eu integro também a comunicação da liderança do PT na Câmara. Sou da Cola E, da JPT de Quebra, junto com meu amigo Gabriel. E eu vou começar a falar um pouquinho mais da minha vivência enquanto militante, enquanto comunicadora. Eu comecei na juventude do PT com 19 anos. Essa época da minha vida, eu tinha acesso à comunicação, mas não tão quanto a gente tem hoje, que é acesso a IAs, mais frequentemente no Instagram. Então, ali eu me filiei no Partido dos Trabalhadores, mas eu sentia falta de ter um espaço democratizado para a comunicação e voltado para as quebradas, porque eu sou da Zona Leste de São Paulo, de Itaquera. Durante esse período foi muito difícil porque a gente teve a entrada da pandemia, né? Então a gente se movimentava nas redes, mas ainda era difícil por conta da pandemia. A gente não conseguia estar em espaços de fala, de debates. Então, nessa época, eu precisei escolher entre continuar na militância e ter que trabalhar. Então, nessa época, eu fui para o mercado de trabalho, e aí eu fiquei até os meus 25 anos, que ano passado eu voltei com esse coletivo, que é a JPT de Quebras, e dentro dele eu consegui entender que a gente consegue unir política com comunicação. Não que isso seja muito distante, mas até então eu achava que trabalhar com política era só seguindo a área ali política e mais pragmática. Mas hoje eu consigo conciliar comunicação com política. E a minha atuação, né, atualmente, é democratizar esses espaços para as pessoas 40 a mais. A gente tem um projeto no PT que é o Pode Espalhar. E com isso a gente fez um mapa de pessoas. A gente tem diretórios zonais dentro do PT, que são espaços que a gente costumam fazer a política ali naquela região, né? Pautar os programas do PT, o que está acontecendo no PT em geral, naqueles DZs. E a gente fez um mapeamento recentemente no diretório municipal, e muitas pessoas não têm acesso à comunicação, que moram em extremos. Por exemplo, a gente tem 5 DZs que não têm acesso ao Instagram. E aí a gente tem feito espaços de formações para que a gente consiga não só pautar a comunicação para a juventude, mas também para as pessoas mais velhas. Como que a gente pode ajudar essas pessoas a se fortalecerem, por exemplo, com as IAs, que a gente sabe que a direita usa muito das IAs para conseguir trazer,
né, mais pessoas e propagar fake news? Como a gente pode ensinar, por exemplo, ela ter um simples acesso à internet? Porque as pessoas as pessoas mais velhas, elas vêm de uma era da militância onde a política era pautada mais nos espaços sindicais, nas igrejas, onde eram feitas panfletagens, e a gente sabe, né, que o século XXI trouxe essa tecnologia e que hoje a gente consegue falar de comunicação através muito mais das redes. Então, isso tem sido a minha pauta, além da JPT de Quebras, que é democratizar a política, sempre pautando tarifa zero, o fim da escala 6 por 1, porque a gente sabe que, como a nossa amiga Maria, né, disse aqui, a direita detém, infelizmente, as big techs. Mas como a gente pode formar nossos jovens para que a gente consiga fortalecê-los quando o assunto é propagar fake news, é trazer um discurso difícil para que as pessoas, mesmo assim, compreendam? É isso, eu estou super nervosa, é a primeira vez que eu participo de uma mesa, mas esse era o meu recado. Eu queria deixar a pergunta de como a gente pode se fortalecer, né? Nós, jovens, que temos mais acessos à internet, como a gente pode se organizar e levar as nossas ideias e o que a gente sabe sobre comunicação para os extremos, sejam pessoas mais velhas ou pessoas que não têm acesso, como a gente pode simplesmente levar esses acessos a essas pessoas. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante a gente debater esses assuntos. O Arthur trouxe um tema muito importante, porque a gente sabe que a direita, infelizmente, né, a ex-primeira-dama gostava de pautar que ela era a pessoa que defendia o autismo, e não, a gente também discute autismo aqui na esquerda, a gente consegue democratizar o acesso e o espaço para essas pessoas. E é isso, finalizo a minha fala agradecendo vocês por estarem aqui. O EJUV é um espaço onde a gente consegue formar jovens e também trocar ideias para que a gente leve a comunicação para além, né? Na política, a gente sabe que esse ano é um ano super decisivo de eleição. A gente tem uma eleição difícil, né? Porque a gente sabe que a direita está toda hora se pautando aí. Eu trabalho, por exemplo, muito perto do Lucas Pavanato, e é muito triste ver o que ele faz, que é simplesmente falar groselha o tempo inteiro e perguntar se a comunicação dele gravou aquele take. Ele grava a groselha, ofende os trabalhadores, né? Os estudantes, os professores, e depois ele simplesmente chega na comunicação dele e pergunta: e aí, você gravou? E solta isso nas redes sociais para que isso engate e propague fake news e para criar um discurso de ódio. Então, a gente sabe que esse ano é um ano decisivo das eleições, a gente, né, tem que pautar as redes para que ela seja democrática, para que a gente consiga eleger o presidente Lula, reeleger o presidente Lula, eleger o Fernando Haddad governador, para que a gente continue tendo políticas públicas que amparem a juventude, as pessoas pretas, periféricas, pessoas autistas, pessoas trans e, para além disso, para que a gente continue mostrando os feitos que a esquerda tem feito pelo Brasil. É isso. Obrigada. Obrigada pela fala. Kathleen, é muito importante o que você traz, especificamente sobre fortalecer os nossos jovens, porque nós que estamos engajados nessa luta política, a gente sabe que não é um espaço fácil de ocupar. Eu ocupo, né, eu me organizo politicamente na UFPR, no Partido Acadêmico Renovador, que é um partido estudantil que se organiza há 84 anos no curso de Direito.
A gente teve militantes que foram presos durante a ditadura, então, e a gente sempre repete, né, quase como um mantra para os novos militantes que ingressam, de que não é fácil. Esse espaço nos é muito caro. Não é fácil você pautar questões antirracistas num espaço predominantemente racista. Não é fácil você pautar questões anticapacitistas num espaço que foi pensado para excluir esses corpos. Não é fácil você falar enquanto uma mulher num espaço que tem historicamente o costume de silenciar corpos femininos que sobem e tomam o microfone. Então não se enganem, camaradas aqui, não é fácil. Então, se estamos cansados, se os nossos ombros pesam, é com razão. E esse peso tem um fundamento que é um fundamento histórico, é um fundamento epistemológico e é um fundamento que nos cansa. E acho que é por isso lembrar sempre que a gente não está sozinho nessa luta, né? Estamos todos de braços dados, por isso que a nossa luta precisa ser interseccional, porque o peso é muito grande para se carregar de forma una. Então, eu agradeço muito a fala dos 3 palestrantes. Obrigado, Maria. Obrigado, Arthur. Obrigado, Kathleen. Foram falas muito potentes e que trouxeram temas que são necessários de se discutir de forma latente. Eu abro, então, agora um momento, caso tenhamos perguntas, comentários. A gente não tem tanto tempo, mas eu posso passar o microfone, a gente recolhe eventuais perguntas, comentários, depois a gente retoma para a mesa. Então, se alguém tiver alguma questão, levantar a mão. Alguém? Jorge, que eu vejo ali no fundo. Parista. Pode vir aqui na frente, pessoal, quem tiver pergunta, que daí eu levo o microfone, a gente cata. Acho que a gente só tem tempo para 3 provocações, e daí a gente colhe rapidinho e já devolvo a palavra para a mesa. Tinha mais uma pessoa de mão erguida aqui. Pode vir também, por gentileza, você aqui. Ah, você aqui? Pode ser. Você também pode vir, vocês duas. E o George. Aí a gente faz as 3 perguntas, os 3 comentários, e aí depois eu devolvo o microfone para... Ah, acho que ela não era. Oi, tudo bem? Primeiramente, quero cumprimentar a mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Maria, seu nome? Você falou assim da realidade do Pará e tal, que muitas pessoas não têm nem acesso à internet. E eu fiquei muito chocado com isso, tipo, caramba, aqui a gente tá falando sobre ativismo digital e tudo mais, e acabou que a gente tem que se adaptar para uma realidade tão diferente, que é comunicar para pessoas que nem internet tem. Aí eu queria fazer uma pergunta, como que você, no seu contexto de militância e tudo mais, no seu histórico com o movimento estudantil e tudo mais, você conseguiria levar o ativismo para pessoas que não têm acesso a, por exemplo, grandes canais de comunicação, como é a internet, ou se tem acesso, o acesso da mídia burguesa e tudo mais. Queria entender como que você consegue trazer uma perspectiva real e concreta com as nossas condições que a gente tem hoje enquanto movimento de esquerda. Oi, boa tarde. Eu sou a Suzy, sou lá de Maringá, no Paraná, e atuo principalmente no setor de segmentos populares e movimentação cultural também dentro do Partido dos Trabalhadores. Enfim, nessa articulação com o movimento cultural. A minha dúvida é para a mesa, também não precisa se esgotar caso não tenha essa resposta de modo objetivo, em relação às redes sociais e ao Instagram, por exemplo. Conforme a gente vai produzindo conteúdos também, soltando nas nossas páginas, as nossas contas, de alguma forma, pelo menos do que eu pesquisei, assim, nessa área, as nossas contas elas vão sendo tipo tagadas, colocadas tags que a gente, enfim, marca os nossos institutos, né, governo federal, as lideranças, e daí a gente diminui um pouco o nosso alcance também dentro da rede social, o que às vezes impede da gente conseguir chegar em mais pessoas. E daí essa seria a minha pergunta nesse sentido, né? Como a gente produzir esse discurso e circular, ao mesmo tempo dentro de uma plataforma que também nos restringe, porque nós, assim, que somos da produção cultural, a gente está o tempo inteiro produzindo, enfim, articulando nesse sentido, movimentando as redes, mas, ao mesmo tempo, a gente vai perdendo o alcance também. Então, como furar um pouco essa bolha, ou se tem uma estratégia, algo nesse sentido, que eu sinto lá no meu território, que dá uma pegada por aí. Nada, mulher, sentar. Boa tarde. Primeiramente, agradecer essa mesa tão potente, né, no assunto tão necessário como os nossos corpos no meio das redes sociais. Eu me chamo Ana Carolina. Atualmente, eu estou como presidenta da União da Juventude Socialista no Estado do Espírito Santo, né? Trouxe uma colinha aqui para não me perder no raciocínio. Eu não tenho nenhuma pergunta para a mesa, agradecer, eu acho que vocês me contemplaram muitíssimo bem. Eu só quero compartilhar um pouquinho desse tema mesmo, né? Porque, assim, a gente está aqui no debate de juventude e falando sobre comunicação, sobre redes sociais,
principal plataforma que a gente tem hoje de ferramenta política, né, nesse período eleitoral. E nós, a juventude, o maior lazer da juventude hoje, gente, é voltado às redes sociais, é voltado àquele descanso ali, aqueles 15 minutos que se tornam 1 hora, se torna 2 horas nas redes sociais. E o que isso gera para a gente, né? O que isso gera para a nossa juventude, para a nossa sociedade em toda, né? Ansiedade, depressão, isolamento social, diminuição da capacidade de foco, o distúrbio de sono, falta ou excesso, né? E a saúde mental em toda a nossa juventude, a autoestima está voltada às redes sociais e ao período que a gente fica nas redes sociais. E quem mais fica, quem mais consome, quem mais sai prejudicado são as minorias, são as mulheres negras, são a juventude, são os LGBTs, que na escala 6x1, o que a gente já venceu, agora a gente tem que vencer a extrema-direita nas redes sociais, somos nós que somos mais prejudicados, né? Somos nós que, às vezes, sinceramente, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sinceramente, a gente às vezes vai conversar com um jovem, com uma pessoa que não consegue concluir um raciocínio lógico. E essa é a principal ferramenta que a extrema-direita tem hoje de controle social, né? Primeiro a escala 6x1, que a gente conseguiu derrotar, e agora, através das redes sociais, que a gente vê aí que nós somos totalmente afetados. Tem jovens, amigos nossos, que não conseguem concluir uma fala, que fica perdido em 2 segundos de conversa. E é dessa forma que a extrema-direita tem levado para os nossos jovens as desinformações que muitos dos nossos jovens acreditam. E cabe nós, agora, nesse espaço do EJuve, nessas mesas, a gente discutir isso, como é que a gente vai chegar para a juventude falando a verdade, trazendo a realidade, distorcendo o que Nicolas Ferreira está falando, propagando o que a Erika Hilton traz para a gente, porque não chega, gente. Nós aqui, acredito que temos acesso, que temos essa busca ativa e o interesse de saber qual é a verdade, mas a maioria da nossa juventude está sendo levada para a extrema-direita, está acreditando em tudo que se é falado dentro das redes sociais, né? Então, através das redes e nesse combate às desinformações, o que a gente precisa levar para a nossa juventude é o verbo esperançar. É usar as redes sociais, que a extrema-direita já tem usado como principal ferramenta política, a gente usar, a gente levar a verdade, levar a esperança, trazer os nossos jovens de volta à autoestima, trazer os nossos jovens para esses debates, para dentro da escola, para dentro da universidade, para onde for, para a gente combater a extrema-direita. Acredito que todo mundo aqui está ciente que 2026 é um ano decisivo, e a extrema-direita já mostrou domínio, tem domínio sobre a tecnologia. Eles, infelizmente, têm o dinheiro, a gente tem o que? A esperança. Então, é a esperança que a gente precisa levar para a nossa juventude. Então, é essa fala que eu queria dar para vocês. O futuro é agora, e o futuro é construído pelas nossas mãos, pela mão da juventude, e tudo que a gente está aprendendo aqui é para a gente voltar para os nossos territórios, combatendo as fake news, combatendo as informações, e através das redes sociais, às vezes, seja compartilhar um vídeo, seja fazer um vídeo, mas levar que é através das redes sociais que a gente vai fazer o nosso palco contra a extrema-direita, contra a classe, contra a elite brasileira, e é assim que nós venceremos as eleições de 2026, com esperança, foco, fé e trazendo o sonho de volta para a juventude. A gente está com o tempinho meio apertado, eu vou passar a palavra diretamente para a Maria, que foi invocada nominalmente, depois eu passo a palavra para os demais palestrantes para responder o que mais quiser sanar das questões. Vou ficar de pé para responder. Como é teu nome mesmo? George. Bom, eu acho que, assim, quando eu estava na faculdade, a gente tinha um processo, e aí eu acho que é importante falar sobre isso, quando a gente fala da região norte, a gente está falando da região amazônica. Então, a gente está falando de regiões do nosso país em que muitas vezes você não consegue sequer acessar via terrestre, por exemplo. Você só consegue acessar de barco. E aí tem principalmente ali, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar na Ilha do Marajó, o arquipélago do Marajó, que reúne diversas cidades ali no estado do Pará, e que você não acessa
né, nenhuma dessas cidades por via terrestre, é somente de barco. A cidade mais perto que você acessa na região do Marajó, ela fica a 12 horas de barco, que é a cidade de Breves, a 12 horas da capital Belém. E aí o acesso à internet ele é muito dificultado mesmo. Fora o fato de que nós temos diversas comunidades indígenas dentro da região norte, não só no Pará, mas no Amazonas, enfim, diversos outros estados ali do norte. E aí, de que forma que a gente faz esse processo de formação, mas também de conscientização, de ativismo digital com pessoas que não têm acesso às redes sociais digitais? Quando eu estava na faculdade, eu fui bolsista de um projeto de pesquisa que era um observatório de etnias indígenas, nos quais o nosso trabalho de campo era ir até essas etnias, esses territórios indígenas para levar para essas pessoas essa formação em redes sociais, assim. Em algumas, você tinha um processo de chegada muito tímido ainda do processo da internet, então hoje a gente tem uma expansão muito grande disso. Então, alguns territórios você já tem sinal de internet, você já tem acesso a essas tecnologias, e o processo que a gente fazia ali dentro da Faculdade de Comunicação da UFPA era, de fato, de expandir esse processo, levando essas informações e levando isso até as comunidades. Então, um processo da inversão da lógica também. E acho que o próprio Ejuve é um exemplo disso. Assim, aqui no Ejuve, a gente reúne os comunicadores e os ativistas digitais aqui nesse espaço para dialogar sobre isso. Lá, nós fazíamos o processo inverso. Era como se o Ejuve fosse até a comunidade, o território dessas pessoas, para apresentar, para fazer os diálogos, para fazer a formação, para fazer esse processo de conscientização com essas pessoas. Então, é esse processo de inversão da lógica que faz com que a gente consiga avançar nesse sentido. Fora que a gente tem, hoje em dia, ali na região norte, um processo também de descentralização muito grande. Então, o que a gente vê muito é essas pessoas, muitos indígenas, muitos quilombolas, muitos ribeirinhos, que saem das suas comunidades, vão para a capital para fazer faculdade, para estudar, e depois que terminam o processo de formação, essas pessoas voltam para as suas comunidades. Então, é um processo de devolver às suas comunidades o conhecimento adquirido. Isso nas mais diversas áreas. Então, pessoas que saíram das suas comunidades, foram para a faculdade para fazer direito. Elas voltam para ser advogadas da comunidade e defender os interesses da comunidade. As pessoas que são formadas em comunicação voltam para as suas comunidades para fazer um processo de formação e de avanço em comunicação. Então, é esse processo de inversão da lógica que a gente também faz, né? E acho que é importante que a gente, enquanto comunicadores, enquanto ativistas digitais, enquanto jovens, também tenhamos essa conscientização. Hoje a gente tem aí muitos editais, a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, a gente teve agora, mais recentemente, que o governo federal lançou o Programa Juventude Solidária. Então, esses projetos e programas, eles servem justamente para que a gente possa, dentro dos nossos territórios, conseguir fazer um processo de avanço, não só na comunicação, mas como a gente está aqui falando desse tema, então, é esse tema que a gente vai potencializar. Inclusive, nós conseguimos aprovar um projeto lá no Pará que exatamente diz respeito a isso, né? Sobre criar um laboratório de comunicação para as juventudes periféricas da capital do Pará, que é Belém. E nesse processo nós vamos ter ali uma série de jovens que vão ter acesso a cursos de formação, a processos de entendimento de ativismo digital, vão aprender a utilizar as ferramentas, vão aprender sobre esse processo da disputa do poder popular da comunicação, para que a gente possa cada vez mais fortalecer dentro dos territórios, dentro das periferias, dentro das comunidades, qual é a comunicação que a gente quer fazer, de que forma a gente quer falar, o que a gente quer comunicar e como a gente quer passar isso para as outras pessoas. Então, acho que é isso. Sobre o que foi comentado aqui, sobre a extrema-direita, esse processo de disputa, gente, isso é muito importante. Nós estamos em um ano que ele é fundamental. A gente sempre tem falado nas últimas eleições das nossas vidas, eleições das nossas vidas. Mas essa é, de fato, a eleição mais importante que a gente já enfrentou nos últimos períodos. E a comunicação, ela é uma das ferramentas principais que está sendo utilizada. E a extrema-direita já está organizada. Eles fazem curso, eles usam inteligência artificial, eles têm uma organização e sabem utilizar a linguagem das redes sociais muito bem para conseguir alcançar o público que eles precisam alcançar. Quais estratégias a gente vai ter que utilizar?
às vezes não tem jeito. A gente vai ter que entrar na lógica da Big Tech. A gente vai ter que fazer a trend, a gente vai ter que pegar um molde pronto, como já é, mas, óbvio, mudando a narrativa. Conclua. Fazendo do jeito que a gente sabe fazer. Invertendo a lógica, né? A gente entra na lógica deles, mas não totalmente. A gente entra invertendo para o nosso lado também, para conseguir, utilizando as estratégias e as ferramentas deles, derrotá-los. É isso, obrigada. A gente tem pouquíssimos minutos, 2 minutinhos já estourados, na verdade, do nosso prazo, mas se algum dos palestrantes quiser fazer uso da palavra para responder a segunda pergunta, fiquem à vontade. Uhum. Perfeito, aqui. Como que a gente faz para conseguir balancear essa lógica que as Big Techs impõem a conteúdo progressista de shadow ban, ou seja, de cortar o nosso alcance? Existe uma coisa que está no nosso horizonte e que é uma estratégia muito importante da gente colocar em vista. A extrema-direita, ela tem sim o apoio explícito das Big Techs, mas ela também joga com algo que a esquerda precisa, de todas as formas, fazer uso. Ela joga com o afeto das pessoas, com as ansiedades, com os medos, com os desejos, com as ambições. O nosso material precisa, sim, ter um ótimo embasamento teórico. Isso a gente nunca pode abrir mão, nunca simplificar o nosso discurso. Mas o nosso discurso também precisa ir a diálogo dos anseios, das ansiedades, das preocupações e também do que gera raiva nas pessoas, da injustiça. Um conteúdo carregado com afeto, um conteúdo que denuncia a injustiça, um conteúdo que expõe a raiz de um processo histórico que gera vulnerabilidade, é um conteúdo que não é só corajoso, é um conteúdo que afeta as pessoas. Por quê? Porque dialoga diretamente com aquilo que faz parte da realidade de todo mundo. Todo mundo se sente revoltado vivendo numa sociedade que é tão exploratória. Não à toa que as pautas que tiveram maior sucesso nas redes sociais na esquerda são justamente as pautas que mexiam o máximo com o afeto das pessoas. Encaminha para a conclusão já, por gentileza. Sim, como o fim da escala 6x1, que é uma realidade que afetava a maior parte da nossa população. Então, dialogar com o afeto e com as preocupações e anseios do nosso povo é a nossa estratégia de guerrilha para conseguir dar a volta por cima. Bom, acho que agora então a gente encerra nesse nosso painel. Agradeço mais uma vez pelas falas e eu repasso a palavra então para a organização do evento. Obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez para essa mesa empoderada.